Estamos ao vivo, tudo bem? Hoje eu vou receber uma convidada que é de voltou. Deixa eu ver se é a minha internet, não tá tudo certo aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo materno. Muitas mães, né, depois que tem bebê. Oi, Diana, deixa eu já te chamar. Começa aqui, deixa eu. Vamos aguardar um pouquinho. Oi! Tá me ouvindo bem? Tá mudo? Peraí, deixa eu me... Tá me ouvindo? Tá ruim, né? Eu não tô te ouvindo. Que loucura. Peraí, deixa eu ver se é aqui. Eu testei meu fone antes de começar, mas não tô ouvindo. Deixa eu tirar o fone pra ver. E agora? Tá me ouvindo? Ah, agora eu tô. Acho que é o meu fone. Vou tirar. Se der eco, eu... Eu não tô ouvindo agora. Veja se ficou melhor. Tá Ficou, melhor? agora eu tô ouvindo. Tá Pode ótimo colocar o agora. seu. É o Posso meu colocar? fone. É o seu fone? Pode. É o Deixa eu ver. meu. Pronto, vamos ver. É o meu, é o meu. É, agora funcionou. Mas é É assim que desde mesmo, a né? primeira live já tinham reclamado do fone, eu preciso trocar. Ai, gente. Não, eu tenho três aqui, ó. Quer ver, ó? Veja. Eu tava vendo qual que Eita, tava eu funcionando bem. tenho aquele sem fio, mas Ah, nossa, é toda hora no meu ouvido esse. sim. Mas Eles tá estão. bom, tá ouvindo bem? Tá Agora, direitinho? agora tá ótimo. Tá Ah, então excelente. perfeito. Que bom. Aí a gente pode começar um pouco o nosso assunto aqui, né? Que eu dei uma puxadinha com o pessoal durante a semana, que muitas mulheres pensam em se tornar empreendedoras depois que têm os bebês, né? Até para ter mais tempo, para ter uma rotina um pouquinho mais folgada, não ter questão de horário. E o difícil é assim, por onde começar, né? São tantas dúvidas. E aí achei super legal que você estava disponível, que é o seu trabalho esse, né? Dar esse norte É. para as mulheres que querem empreender. E assim, muito bom. E eu queria Então, eu saber, quero qual que é a maior dúvida assim das mulheres que te procuram? Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar Ah, aqui nessa noite com eu estava você. falando, É né? uma querida. Gente, será que a gente já tinha conversado e conta um pouquinho, se apresenta para o pessoal te conhecer. Então, eu sou Daiane Falcão, eu trabalho com coaching, né, para mães empreendedoras. E, na verdade, eu faço um trabalho do resgate da autoconfiança para que fique mais leve o maternar e empreender. E muitas vezes a gente acredita que tem que fazer uma coisa ou outra. Eu até postei um vídeo um dia desse, que a gente pode gostar das duas coisas, maternar e empreender. E eu faço esse trabalho, né? O projeto em si, Mulheres Totalmente Demais, tem essa ideia de juntar as mães empreendedoras para que a gente juntas possa trocar a jornada, informações, as histórias e uma possa realmente ajudar a outra, né? Eu acho que quando a gente se junta, a gente se fortalece muito mais, né? Eu acredito que essa troca ela é muito rica. E eu atualmente também estou fazendo um mestrado de coaching e pessoal organizacional, tenho a formação em analista comportamental, fiz programação neurolinguística, fiz o treinamento lá de inteligência emocional, mas nada disso tem o peso maior do que a nossa própria jornada, a nossa própria história, que eu acho que essa bagagem ela é muito maior, muito mais rica de qualquer diploma que a gente possa ter, né? Eu acredito muito nisso, que a nossa vida, o nosso dia a dia, ele traz tantos ensinamentos para a gente que muitas vezes a gente se apega só em cursos, em palestras. São importantes? São. É muito importante. Traz uma bagagem, um direcionamento muito maior. Mas a nossa jornada ela é muito mais rica, né? Então, a minha ideia é justamente essa, a gente resgatar nas mulheres que antes de mãe nós somos mulheres, temos histórias a honrar, temos vivências e cada mãe tem a sua particularidade. E cada mãe, em algum momento, decide empreender ou não empreender por algum motivo, né? E aí você me fez uma pergunta, em que momento isso vem acontecer?
Eu vou trazer uma referência até minha mesmo. Eu tive Uhum. empresa há muitos anos, né? 6 anos atrás, 3 anos atrás, tive uma empresa de 6 anos, por 6 anos. Tinha uma rotina muito corrida mesmo, muito puxada. E, assim, aquele tempo ali de estar fisicamente dentro do negócio e não ter a flexibilidade de horário mesmo, de estar com a Maria, era algo que me incomodava muito. Então, a partir do Uhum. momento que eu consegui empreender de uma forma onde eu tinha uma flexibilidade maior de tempo, uma liberdade maior de escolha, isso me trouxe uma tranquilidade muito maior. Mas a gente peca um pouco, né, enquanto mãe, porque vem aquela culpa, né? Eu quero, quando a gente vira mãe, a gente quer o quê? O máximo de tempo com os nossos filhos, a gente quer dar atenção, a gente quer educar, mas ao mesmo tempo a gente não quer abrir mão do nosso sonho de empreender, do nosso profissional, do nosso crescimento. E fica tudo muito confuso, né? O que eu faço, né? Qual é o próximo passo? Mas eu costumo dizer que a gente tem que ter muito cuidado nessas escolhas, porque uma coisa é liberdade, outra coisa é você estar numa confusão tão grande que você não sabe quando você é mãe e quando você é empreendedora. E aí nem a Sim. sua maternidade é leve, nem o seu empreender, porque você não consegue separar as duas coisas. E aí fica algo pesado, aí vem a culpa. Porque isso o quê? Você romantiza, romantiza o empreendedorismo como algo assim, agora eu vou ter tempo com meu filho, eu vou ter Sim. bons resultados, eu vou ter tempo para mim, eu vou fazer tudo que eu quero, a hora que eu quero, porque agora eu sou a minha própria chefe. Sim. Mas esquece de olhar que o maternar, tanto o empreender, é um passo novo que você está dando. E Sim. que nenhum dos dois vem com manual de instrução como você tem que fazer, ainda mais na função de mãe e empreendedora. Então, é Sim. muito importante fazer um planejamento, organizar, saber o que você quer, porque é aquela história, né? Se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. E aí você coloca os Exato. pés pelas mãos, porque você não tem a maturidade, você não tem um planejamento, você não tem a organização, você não sabe que hora você é mãe, que hora você é empreendedora. Então, é muito importante ter clareza quando fizer essa escolha. Clareza, qual vai ser a sua empresa? E saber separar, é preciso saber separar a hora de ser empresária, empreendedora e a hora de ser mãe. Mesmo que a gente saiba que a rotina ela se mistura, né? Porque a gente tem que dar conta de casa, conta dos filhos, mas Sim. para que realmente fique leve, que fique mais confortável, a gente tem que ter essa clareza do que a gente quer e saber separar empreender e maternar, para que realmente a gente consiga conciliar e ter uma mais leveza aí nesse processo, né? Tudo tem seus ônus e seus bônus, né? Quando a gente empreende, a gente lida com esse lado, e quando a gente é funcionário de uma empresa, contratado, enfim, tem o outro lado, né? Quando você consegue separar um pouquinho mais. Eu saí de casa, vou trabalhar, e aí minha cabeça tá toda lá no trabalho, cheguei em casa, trabalho daqui para fora. E quando você empreende, não, isso realmente não tem muito como separar, porque você está tomando banho, está dando banho na criança, você está pensando nas coisas do seu negócio, né? Exatamente. E não tem férias, não tem 13º, não tem algumas coisas que tem numa CLT, e que muitas vezes as pessoas têm esse receio de largar o emprego fixo para empreender e vir toda essa novidade que nem você falou, que não é assim, vou empreender e é só decidir, né? Principalmente você tinha um comércio físico. Eu tinha uma empresa, né? Tinha 25 funcionários, era uma loja, né? Comércio, e é loja de dentro de shopping de decoração, então Ah, era uma rotina muito frenética, né? A minha filha puxa, muito puxado. E assim, eu amava o que eu fazia, só que assim, eu não participei de forma muito presente, assim, afetiva mesmo, efetiva com o início da minha filha, assim, né? Quando ela era muito bebê, às vezes eu levava até para a loja com 3 meses, amamentava lá, ficava no carrinho. Só que era um empreender que não estava me agradando, porque estava me distanciando da minha filha, do meu maternar. E a maternidade, né, ela passa, né? Os filhos crescem. sim, E eu acredito muito que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente decide ser mãe, na responsabilidade do educar mesmo, da nossa presença, né?
E eu acho que quando a gente terceiriza essa, essa responsabilidade, a gente corre o sério risco dos nossos filhos terem valores e crenças que não são o que a gente acredita, né? Então, Sim. até que ponto vale a pena ter a escolha de continuar trabalhando CLT? Isso é claro, né? Eu não estou aqui para julgar e dizer o que é certo e errado. Sim. Cada mãe que tem que saber o que é mais confortável dentro das escolhas. Eu vejo muito, hoje eu não abro mão de empreender e desse meu cenário online, né? Eu tenho essa possibilidade, então realmente é algo que eu não abro mão. Essa liberdade, esse tempo que eu tenho com a minha filha, onde eu não preciso terceirizar a educação e o tempo de amor e afeto que eu tenho com ela. Mas, assim, é claro que a gente tem que se preparar para esse momento. Ele não Uhum. pode ser algo, eu virei mãe, amanhã eu quero Sim. empreender, vou sair do meu trabalho e já vou fazer. E, assim, tem que pensar que envolve muitas questões. Envolve o seu financeiro, né, a sua estabilidade Sim. financeira, porque o teu filho também precisa que você esteja bem financeiramente para mantê-lo, né? Sim. Então, o empreender, ele não pode ser só uma aventura, se der certo, deu, se não der, não deu. Né? Eu acredito que a gente tem que ser muito responsável também com essa escolha. O empreender, ele é lindo, ele é maravilhoso, é como maternar. Quem ama empreender tem essas duas paixões muito fortes. É claro que o amor de mãe é amor de mãe, mas quem ama empreender sabe exatamente o que eu estou falando, né? A gente ser dona do nosso próprio negócio, né? A gente realmente está ali se doando, sabendo que é algo por você, para sua família. É muito prazeroso, né? Sim. Mas é como filho também. É como Eu ia filho que falar você. isso. É como filho. É Você como tem um filho. e você tem que planejar, você tem Sim. que saber a rotina, a hora para comer, a hora para alimentar, a questão da alimentar, a hora de estudar. Tem toda uma rotina para a gente E tem que conseguir ter a dar conta disponibilidade também. exatamente do nosso filho. A empresa é a mesma coisa, Sim. empreender é a mesma coisa. E assim, para que dê certo, precisa ter muita clareza e muito planejamento, né? E eu Sim. acredito sim que é uma escolha muito assertiva empreender, porque é o que a gente está falando, traz uma liberdade, uma flexibilidade de horários que não tem preço. Sim. Assim, quem empreende hoje, por mais que tenha seus desafios, porque tem esse período de pandemia, então foi bem desafiador, Com eu certeza. acredito que, mesmo assim, vale a pena ter essa escolha de empreender para que tenha liberdade e flexibilidade de ter mais tempo para o filho. Porque é inegável a gente olhar o cenário, nós que somos empreendedoras, eu já trabalhei CLT muitos anos também, e a gente olhar, não sendo mãe, nunca fui CLT sendo mãe, então eu não saberia fazer esse comparativo. Mas assim, você tem horário para sair, horário para entrar, horário para sair. E você não Sim. tem aquelas folguinhas, aquelas brechinhas para ir lá fazer um chamego no teu filho, você Sim. poder tomar café, almoçar e jantar com teu filho, que são momentos tão E ricos, levar tão para a prazerosos, escola, buscar da levar escola, para a escola, né? buscar algo que eu não abro mão na minha vida hoje com a minha filha. Sim. Então, acho que é você se planejar e se organizar para você se adequar nessa rotina. Eu falo sempre assim, eu sou minha prioridade, mas por eu ser minha prioridade, eu foco que a Maria é minha prioridade, porque ela precisa de mim. Então, como ela precisa de mim e ela é minha prioridade, eu preciso ser a prioridade antes dela. Uhum. Então, quando eu entendo isso, eu consigo fazer escolhas muito mais assertivas e que eu tire aquela culpa, aquele peso que eu não posso mais trabalhar nunca mais porque eu sou mãe. Eu posso, só que empreendendo, só que num formato que eu consiga ter mais tempo com a minha filha. Num dia como hoje, que é um dia como ontem, ela teve médico, eu consegui desmarcar tudo que eu tinha e levá-la ao médico e Sim. acompanhar, né? Eu acho que é muito duro para nós mães, né? As mães que são CLT, que não conseguem ter essa flexibilidade, que alguém tem que levar. É Exato. claro, como está falando, o empreender tem seus desafios. Se Sim. a gente não levar o empreendedorismo a sério, como algo meu trabalho, realmente vira um caos. E aí vem a frustração, porque aí você não alcança os resultados que você imaginou ter, porque você Sim. não se planejou e não levou a sério. O fato da gente trabalhar em casa, ou só empreender, independente de ser em casa ou não, o fato de você empreender precisa ser levado em consideração que é uma responsabilidade. É o seu emprego, que agora, mais do que nunca, depende única e exclusivamente de você.
Se você não der o seu melhor, se você não for disciplinada, se você não for focada, organizada, o teu negócio desanda. E não tem ninguém para te cobrir. Não Sim, tem ninguém lá para chegar não, depois e dar o seu salário no final do mês. Se você não exato. faz a sua parte, não tem ninguém que vai fazer. Então, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Só que Sim, cabe a você ter comportamentos e postura de empreendedora mesmo, como você tem com a maternidade, você é responsável pela sua maternidade. Então, você precisa ser responsável por seu empreender também. Que é possível levar os dois, desde que tenha essa responsabilidade e essa sim, clareza do que você quer, né? com certeza. Que idade que tem a Maria? 7 anos. 7? Ah, que É uma belezinha. princesa. Eu pergunto, eu tenho duas também, e eu também sempre empreendi, na verdade, comecei a empreender antes de ser mãe também. Então, muito do que você falou, levava junto comigo, as minhas também foram junto comigo nossa, muitos meses enquanto bebês, era, nossa, uma semana que eu tinha tido, eu já estava levando elas para o escritório para trabalhar comigo. E é uma vantagem da gente que empreende. Nessa hora eu falava assim, nossa, eu queria ter 6 meses de licença maternidade para não ter mais nada para se preocupar, só para ficar, sabe, cuidando, ou 4 meses, sei lá. Mas depois, quando chegou, passou esse período, né, da licença, e aí eu via outras pessoas, amigas, conhecidas, que, nossa, aquele sofrimento, porque tem que deixar o bebê na creche, ou tem que arrumar uma escolinha, arrumar uma babá, não sei o que, para deixar com alguém, e todo aquele planejamento para ordenhar leite, para deixar. E aí, não, eu estava tranquila nesse momento, falei, poxa, Tava aí. tem essa vantagem, né? Eu carrego a minha cria comigo para onde eu vou, para reunião, para o escritório, enfim, eu tinha essa liberdade e aí elas foram para a escolinha bem maiores porque eu tinha como trabalhar com elas, né? Mas realmente é assim, agora, por exemplo, que nem você falou da pandemia, né? Como eu trabalho por conta, eu não, a escola estava parada, eu não tinha tanto problema, eu levava elas comigo para o meu trabalho, que eu tenho uma loja física também, então eu passo quase o dia todo na loja física e eu vou equilibrando as outras coisas que eu empreendo junto. Então elas passam o dia todo, quase que a nossa casa é mais lá na loja do que aqui em casa mesmo, né? E se eu fosse uma funcionária, eu não sei como que eu faria nesse momento, né? Eu sei que muitas pessoas que eu conheço, e até muita gente que segue aqui, comentou comigo: nossa, eu tive que sair do emprego, ou meu marido teve que sair para poder ficar com as crianças, porque não tinha como conciliar, não dava para fazer home office. E eu vejo que muitas mulheres começaram a procurar, a se interessar por empreendedorismo, até por conta agora da pandemia também. E por tudo isso, por não Eu, ter como deixar filho Van, com eu vou, ninguém. eu vou só trocar de lugar. Talvez eu vou ficar num lugar não muito legal, porque eu estava em outra live e minha bateria estava acabando. Eu vou ter que Ah, ficar no corre lá. lugar. Ah, consegui aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá? Me Põe para perdoa. carregar. Imagina. Peraí, rapidinho, tá? Tô aqui. Só um minutinho. Gente, quem está assistindo, me conta se vocês são empreendedoras, se vocês trabalham com carteira assinada, se vocês não trabalham. Deixem nos comentários também, porque a gente quer saber. Se tiver dúvida, aproveita a nossa. Pronto. Aí, tô falando, quem vai entrando da live, pode ir deixando também os comentários para a gente saber, né? Se o Ah, pessoal sim. trabalha CLT ou se empreende ou se quer empreender, de repente está desempregado nesse momento. Você, A você é Andressa fez live comigo empreendedora. agora. Ela é CLT e empreendedora, tá? Ela concilia as duas Dois. coisas atualmente. Acabou de fazer live comigo. Ai, que legal. E ainda concilia a maternidade também, né? Que tá com a bebezinha no colo aqui. Gente, ó, vou falar mulher é um. Viu? Nossa, a gente é demais, né? Para dar conta de tudo isso. Fala sério. Ser empreendedora, ser mãe, ser CLT, olha, vou bater palma, tiro o chapéu para você. Gente, a Diane acho que enroscou, né? A conexão. E caiu mesmo. Então daí a gente continua. E eu tava contando um pouquinho, vou aproveitar e contar um pouquinho. Que eu sou empreendedora desde que eu tinha 19 anos. Eu fui emancipada para abrir minha empresa. Eu abri minha empresa com meu marido e a gente começou a trabalhar juntos desde então.
Então foram muitos anos e as minhas meninas nasceram praticamente dentro da empresa e desde bebezinha eu acompanhando comigo no trabalho. E foi muito bom por conta disso, né? Porque eu tinha essa liberdade de levá-las e quando eu precisava sair para levar no médico, na escolinha, apresentação de escolinha, tudo eu podia. Mas muitas mães realmente não têm essa oportunidade. E agora na pandemia também, eu vejo que muitas mães que não têm opção da creche, porque as creches municipais não estão funcionando, e estaduais também não, precisam deixar os filhos em algum lugar, né? Quem está acabando licença e tem que pagar uma pessoa que não conhece, é muito difícil. Ela chama Catmania. Ó, vou pôr aqui para você. E é muito difícil a gente conciliar isso, né? E é uma renda que faz falta para as mães. Ó, vou pôr aqui o nome. É uma renda que faz falta para as mães, né? E eu vejo assim, acho que vou fazer um bolo, vou vender um doce, e tudo isso é válido, né? Feito com amor, isso é empreendedorismo, né? A gente tem que pôr o coração no que a gente está fazendo. E eu acho muito importante todas as mães poderem. Aqui, vamos pôr. A Diana voltou. As mães poderem ter essa liberdade também, né? De não ficar presa apenas no emprego e outra coisa acaba sobrando entre aspas muito para a mãe, né? A sobrecarga materna é muito grande e oi Diana, chama eu aqui, eu já te adicionei, mas não sei porque não tá aparecendo. Tá convidado já, só você aceitar. A sobrecarga materna é muito grande, né? Eu já adicionei, daí dá uma olhadinha, Diane. Eu já posicionei, tá falando que você está esperando você aceitar, ó, para mim. Entrar ao vivo, vamos ver se vai. Ai, acho que foi. Imagina, eu tava conversando aqui. Tentei voltar, mas não consegui. Tá, fica tranquila. Eu tava conversando, contando um pouquinho da minha história e falando que muitas vezes a sobrecarga materna é muito grande, né? Quando tem esse impasse de quem vai cuidar da casa, da criança, é muito a mulher, né? Porque a mulher também merece ter liberdade um pouquinho para empreender, para ter seu dinheiro, né? Enfim, liberdade financeira, que também faz tanta diferença, né? Para ser mais feliz, não ser dependente assim do marido para tudo, porque fica fica aquela situação. Tem casais que se entendem e eu sei que tem muitas mulheres que também não se entendem. Então, estava conversando um pouquinho disso. Que agora eu vi muitas mães, né? Como eu trabalho com consultoria de amamentação também, vi muitas mães saindo do emprego porque as creches, pelo menos aqui na cidade, estão todas fechadas por conta da pandemia. Então, elas não têm com quem deixar os bebês e não querem deixar com uma pessoa estranha. E aí muitas falam, eu acho que eu vou começar a vender alguma coisa, eu acho que eu vou começar a fazer um doce, fazer um bolo de pote. E é um caminho, né? Porque às vezes, eu quero começar a empreender com pouco dinheiro. Mas é o que você estava falando no comecinho, dá para fazer, mas tem que fazer um planejamento disso também, né? Para que seja assertivo. Consiga conciliar. É interessante você falar sobre isso, assim. A minha jornada empreendedora, ela já teve seus altos e baixos, né? Porque muitas vezes a gente escuta as histórias e acha que é só sucesso. A minha empresa, que eu tive 25 funcionários, eu tive por 6 anos. A minha empresa veio à falência, eu tive que me reinventar. E aí você falar de liberdade, a liberdade financeira, ela é tão importante quanto a liberdade também de tempo e flexibilidade. Então, quando você empreende, independente em que momento você está, se você tinha reserva para começar ou não tinha reserva e começou com a cara e a coragem, e durante essa sua jornada empreendedora, se você não se planejar, não se organizar, como eu estou te falando, eu falo pela minha experiência. A minha empresa é uma empresa com 25 funcionários, tinha excelente faturamento e por falta de planejamento e organização e falta de reserva financeira, a minha empresa faliu. E aí o que acontece? Você se vê o quê? Você está acostumado há 6 anos da sua vida em empreender, você ama, tem 25 funcionários, que são 25 filhos, né? Não deixam de ser sua responsabilidade. Sim. E aí você se vê numa situação que você precisa se reinventar. E aí, com essa minha jornada, veio o aprendizado.
Por isso que eu estou falando do planejar, organizar e ter reserva. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Naquela época teve a crise também, na época do governo e tudo mais, mas a maior parte que eu vejo do meu primeiro empreendimento não ter dado certo foi falta de planejamento, foco e clareza. Então, assim, se você não tem organização, se você não tem planejamento, se você não leva a tua empresa, apesar que eu sempre levei, né? Mas se você não leva o teu negócio como teu negócio de verdade, você não separa o que é pessoal do que é profissional, do que é empresa, vira uma bagunça e vira uma mistura que você não sabe nem que é o que. E como você vai ter planejamento e organização se você não tem esse planejamento, não tem essa organização? Você não sabe o que é da empresa, o que é seu. Então, se eu fosse dizer, um dos conselhos que eu daria é separar o que é pessoal, o que é da empresa. Ter Isso é uma organização. coisa bem difícil para pequena empresa, pequeno empreendedor, né? Assim, Olha, eu vou dizer, sinceramente, eu acho assim super difícil. Já consegui, e acho que é isso que você falou. A gente sempre tem altos e baixos, e todo empreendedor vai passar por isso. E é importante. Eu acho que você ter uma pessoa que te ajude é mais importante ainda, porque. olha, eu digo assim, sabe, Ivan, eu tinha os funcionários que me orientavam, Uhum. mas a gente tem que entender que existe alguém de frente para o teu negócio e nada melhor do que você, Ah, com para tomar certeza. as decisões e para realmente definir o que é certo, o que é errado e qual caminho você deve seguir. Eu digo por experiência que muitas coisas eu deixei para que o outro fizesse, Uhum. mas a empresa é sua. Então, assim, a Sim. partir do momento que você traz essa responsabilidade para você, e aos poucos a gente vai mudando essa crença, é difícil? Sim, é difícil. É possível? Sim, é possível separar. Porque num cenário aí, a maioria não consegue. Mas tem uma minoria que consegue. Se essa minoria consegue, nós também conseguimos. Sim. Eu falo porque isso faz parte, porque é novamente o que eu estou falando. É a mesma coisa que misturar a maternidade com o empreender e a liberdade e deixar a liberdade misturar as duas coisas. Porque aí você não vai fazer bem nem uma coisa, nem outra se você não separar. É difícil no É início? verdade. Sim. Por isso que requer planejamento. E uma das coisas, se eu puder hoje, pela minha bagagem, pela minha experiência de 6 anos de empresa com 25 funcionários, e a empresa indo à falência, eu tive que me reinventar para ser o que eu sou hoje. Depois disso, eu criei o coach, né, que é o Mulheres Totalmente Demais, e criei mais uma marca que é o de Marias, Moda Praia e Moda Fitness, que eu dei uma pausa, mas que também, antes de fazer, fiz um planejamento. E aqueles erros que eu cometi lá atrás, eu já não vou cometer agora. Só Sim. que eu É não um tinha ninguém para me aprendizado, né? falar lá atrás, né? Eu não tinha ninguém que me dissesse, faz isso, faz aquilo. Eu era muito nova quando eu tive a minha empresa, né? Eu comecei gerenciando com 23 e fui ser dona da empresa com 27 e logo assim, tinha 5 funcionários, cheguei até 25. Sim. Então, ninguém, não tinha um passo a passo, faz A isso, gente faz aquilo. apanha Era mesmo. ir, meu, era cara e a coragem, era tentar e aceitar. Só que, assim, hoje eu vejo que a gente tem um cenário a nosso favor, onde tem muitas informações, onde tem muitas mães empreendedoras, tem rede de apoio, tem curso gratuito. Então, Sim. cabe a nós nos prepararmos para empreender. E não só empreender por empreender, porque é uma alternativa Sim. mais fácil. Porque não é uma alternativa mais fácil, é uma alternativa mais difícil. Porque o empreender, você é a única responsável pelo teu salário. Se Sim. não der certo, primeiro, você perde dinheiro com o que você investiu. Segundo, seu tempo. E terceiro, você fica frustrada porque você não conseguiu alcançar o Sim. resultado que você esperou. Então, assim, E desde tem outros quando eu... fatores atualmente, né, Diana? Eu vejo assim que empreender ainda tem um pouquinho do fator sorte também. E sei lá, de repente no começo, eu vejo assim que eu também comecei a empreender muito nova. E eu acho que eu tive um pouquinho de fator sorte no começo, porque por mais que eu fiz várias coisas erradas, como você falou, eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha trabalhado CLT numa empresa, depois trabalhei como estagiária em outra e em seguida saí para abrir o meu negócio. E eu era super jovem, nem casada não era ainda. Eu fui emancipada para abrir o meu CNPJ. Meu pai me emancipou, então, tipo assim, eu era. Então, eu acho que eu tive muito quesito sorte, sabe? E eu vejo que com um negócio assim de tanto tempo, minha empresa já tem 18 anos,
eu passei por várias fases. Então, assim, você, às vezes, nem sempre você está preparada para a fase seguinte, sabe? É bem desafiador. Agora, nessa pandemia, realmente foi muito desafiador. Tem muita gente que fala, mas você vende pela internet. Eu falei, gente, calma, não é assim. Todo mundo, agora, todo mundo que tinha uma empresa, uma loja física, foi para a internet. E tá todo mundo meio que se degladiando. Então, você tem que encontrar uma luz ali naquele, Tem que naquele... reinventar, né? Cada dia mais, você entendeu? Assim, quando a gente fez o e-commerce, isso foi em 2004. Era assim, a primeira loja de bolsas online, não tinha outra, nenhuma outra loja. Era a gente, o Submarino e sei lá, Saraiva. Tipo, tinha 3, 4 lojas virtual. Hoje em dia todo mundo tem loja virtual, virou commodity. Você abre uma loja virtual no aplicativo, sabe? Então não é mais um diferencial. Então cada dia você tem que. É diário essa luta, sabe? De você encontrar o seu diferencial e conseguir isso que você está falando, que foi que assim, eu acho que é importantíssimo esse planejamento e essa separação da sua vida pessoal com a sua vida de empreendedora. Né? Eu acho que, nossa, isso sim, se eu tivesse isso alguns anos atrás, com certeza teria feito muita diferença para minha vida também. Acho que eu não faria tanta burrada, às vezes, ou tão impulsiva, às vezes, que custou muito, né? Custou dinheiro, custou frustração, enfim, custou muita coisa. Eu acredito assim, no meu caso, custou a minha falência, né? A minha falta de planejamento, de organização e separar pessoal da empresa me levou à falência. Então, eu acredito o seguinte, que toda história da outra pessoa, da outra empreendedora, é um ensinamento para quem está ouvindo. Sim, a gente E tem que muito para isso aprender. sirva como exemplo e como lição para que quem vai empreender agora, quem já está empreendendo, possa ter isso como exemplo. Porque, Sim, assim, eu honro a minha história, assim, tudo que eu fiz com muito amor, com muito zelo, porque existia muita paixão, muita entrega, muita dedicação. E é aquilo, muitas das vezes a gente acha que trabalhar muito é o suficiente, e não é. Às vezes você pode trabalhar menos, com planejamento, com organização, separando sim, que é empresa, o que é pessoal, você trabalha de uma forma muito melhor, porque as suas sim, decisões são decisões mais assertivas, são decisões já planejadas, com estratégias, não são decisões apagando incêndio. Porque quando a gente não tem planejamento, quando a gente não tem estratégia, quando a gente não faz um plano de negócio, quando a gente não sabe que de fato a minha empresa vai fazer, quantos funcionários eu vou ter, o que cada um vai fazer, ou se não tem todo mundo, sou eu, o que eu vou fazer, o que eu preciso sim, aprender para poder fazer, porque hoje a gente vive num cenário, no meu caso, agora né, que minha empresa é Mulheres Totalmente Demais ou de Marias, eu comecei, tudo que tem que fazer, sou eu que faço. Então, as coisas que eu não sei fazer, que eu não domino, eu tenho que aprender. E como eu sim, aprendo? Ou é com curso, ou é conversando com alguém, ou às vezes é uma mentoria que você contrata. Tem momentos que sim, você não consegue pagar, em alguns momentos você consegue. Então, depende muito da prioridade do seu momento. Mas uma coisa assim que, se hoje eu puder falar para as mulheres que empreendem, a primeira coisa que eu falo, por mais difícil que seja, por mais que a gente tenha essa crença que eu não consigo, separe a sua conta, mesmo que você não tenha conta no banco da sua empresa, que você guarde em casa, mas é da empresa, é pessoal, é pessoal. isso é Os muito gastos da importante. empresa, o gasto. Porque primeiro você começa a saber, e assim, quando você faz uma mistura de tudo da empresa, da casa, você apaga incêndio o tempo inteiro, aí a conta de luz está atrasada em casa, você pega da empresa e paga, porque está precisando. Sim. Eu acredito até que isso pode E acontecer, quem não mas de faria uma isso, né? forma. É Não, meio mas que eu acredito é que tudo você pode seu. fazer isso. Mas Exatamente. você faz de uma forma planejada, como uma retirada, como uma Sim, forma organizada de que depois você vai repor esse dinheiro, porque não é seu, é da sua empresa, do teu sim, negócio. Como você vai mensurar se a sua empresa tem lucro, ou se a sua empresa está prosperando, ou se ela tem resultado, se é uma bagunça, nem você sabe. Você não sabe quanto que você pagou, quanto que você recebeu, qual é o lucro. É preciso saber sobre isso. A gente que quer sim, empreender, não importa o que você quer empreender. Você pode vender uma borracha no sinal. É seu negócio? É o teu empreendimento? Então tá bom. Quanto custou a tua borracha, o teu custo e quanto você vai vender e quanto você vai lucrar? Para onde vai o dinheiro que você vai lucrar?
quais são as despesas que você vai pagar, quanto que você vai reinvestir no negócio, quanto que você vai fazer de retirada para você. Tudo isso parece impossível de ser feito, mas é possível. Principalmente quando você está começando. Porque quando você está começando, você já está começando, então você já pode planejar da forma certa. Porque existem muitos vícios no empreender, principalmente a gente que é mãe, nós que somos mães, e que a maioria das coisas a gente que faz na nossa empresa é cansativo. Então é mais Sim. fácil fazer do jeito que sabe, né? Misturando tudo, fazendo tudo. Mas Ai, depois, devo o concordar preço é que não alto. tem. Eu acho que não. Ó, é que nem você falou, tem gente que consegue, mas eu imagino que a maioria, se a maioria dos pequenos empreendedores e pequenas empreendedoras autônomas passam por isso em algum momento da vida, realmente, de fazer essa salada aí sem conseguir separar. E o ideal realmente é esse conselho, assim, é o melhor. Começa direitinho já para você não se embananar, sabe? Mas, ó, se a gente entender que o Isso nosso aí. negócio é como o nosso filho, você não vai tratar o seu filho de qualquer jeito. Vai, ninguém vai. Eu não vou tratar minha filha de qualquer jeito, você não vai tratar suas duas meninas de qualquer jeito. Você precisa ter uma rotina, um ritual com eles todos os dias. Eles têm horário para entrar na escola, têm horário para sair, têm horário para comer, horário para tomar banho. Tem que Tem fazer isso. as despesas que a gente tem com os filhos, que a gente sabe que aquele valor tem que ter ali todo mês, independente de você estar trabalhando ou não, você tem que encontrar uma forma para manter os Uhum. seus filhos, para que pelo menos sobrevivam, né? A gente sabe que a realidade de hoje não é das melhores, muitas pessoas passando dificuldade, mas dentro de uma realidade normal, é assim que acontece. Então você tem que se planejar, inclusive, para isso. Você não vai simplesmente deixar teu filho sem comer, né? Você não vai deixar seu filho sem comer. Você precisa planejar e organizar para que ele possa almoçar no determinado horário. É a mesma coisa a empresa. Você precisa se planejar e se organizar, sabendo que para que a empresa funcione, para que você tenha resultado, você tem que ter um pequeno planejamento ali, criar uma estimativa do que você precisa fazer para que aquele resultado seja alcançado. Você precisa estipular E se metas. Você organizar, né? precisa Exato. exatamente. As metas. Entender que Muito bom. é a mesma coisa que você vai fazer com o teu filho, você vai fazer com a tua empresa. O teu Sim. filho, você vê o resultado de você estar cumprindo com a tua missão de mãe, vendo o teu filho crescendo, saudável, feliz, uma criança que está ali em desenvolvimento, tudo isso reflexo de como você cuida dele. A Uhum. empresa é a mesma coisa. Se você cuida dela direitinho, se você faz planejamento, se você tem foco, se você tem disciplina, se você sabe o que você quer, você alimenta da forma certa e saudável. Então você vai colher resultados disso. Mesmo que quando vem a pandemia, como veio agora, dizer para você que não foi desafiador, porque eu lancei a minha marca de Marias, eu fiz um planejamento, fiz uma organização, é um mercado totalmente novo para mim, que é moda praia e moda fitness, uma área que eu nunca trabalhei. Eu fui fazer cursos de costura, para você ter ideia, para eu saber o lado da costureira. Quando eu pedir alguma coisa para ela, o que, que ela faz, o que, que eu posso Uhum. realmente pedir. Mas se eu não conheço, como eu vou cobrar alguma coisa dela? Então, eu acredito Sim. muito que a gente tem que abrir a nossa mente e dentro do negócio que a gente escolher fazer, a gente ser o melhor naquele negócio. E a gente não precisa de cursos caros, nem de faculdade, nem de mestrado. A internet está aí. Os cursos gratuitos, lives, como a gente está fazendo agora, Sim. gratuita, experiências reais do dia a dia nosso. Você, 18 anos de empresa, eu tive 6, fali, me reinventei, e assim, a cada dia é um novo desafio. Sim. Por conta da Exatamente. maternidade, eu tive que fazer pausas. Eu ia lançar o projeto ano passado, não pude por conta de uma questão da minha filha. Só pude lançar agora e estou me desdobrando para recuperar esse tempo. Com Mas certeza. nunca é tarde, sabe? Eu penso que sempre é tempo. Só que você precisa de foco e saber o que você Sim. quer. E E aí as ninguém coisas tá. vão. E assim, a gente não tá falando que é fácil, né? O que a gente tá falando que é possível. Tem Tanto umas você com a sua perguntas aí, experiência, né? Tem umas quanto. perguntas das meninas. Ai, vamos subir aqui. Não, tem aqui tem comentários. Empreender não é Da fácil, é Andressa. para os corajosos. A Isso Andressa também está eu acho falando. que ó, Essa foi a primeira coisa que fiz quando decidi empreender. Primeiro, abri o CNPJ. Segundo, abri a e conta a separando conta. tudo. É, tá certíssimo. Eu acho que quando você começa certinho, assim, com uma orientação,
acaba ficando um pouquinho mais fácil. Mesmo que no meio do caminho, às vezes as coisas embolem, porque agora, eu digo por mim, agora embolou tudo, né? Porque tava tudo tão organizado, vai ver essa pandemia, tipo, loja fechada, ficou fechada 3 meses, nossa, você tem. Aí eu me reinventei em dobro, né? Porque daí tinha que fazer outras formas que eu tinha que vender, tinha estoque, tinha não sei o que, então é difícil. De repente empreender online com ai meu Deus, sumiu a palavra. Sumiu a palavra. Não tem problema. Mas é que você tem, por causa Sou gente, qual a do palavra? Me online, ajude eu. Não, não queria. Não é, é como se fosse coaching, mas com consultorias, de repente também. mentoria. Mentoria também é uma coisa legal, porque você não tem que ter estoque, então às vezes você pode transformar o seu conhecimento no seu negócio, isso também é muito legal, né? É o que você falou, né? Olha quanta bagagem você tem. Eu falo assim, quando aconteceu tudo isso que eu te falei, que eu dei a pausa, e o ano passado a ideia era voltar, e não saiu nada conforme eu criei de expectativa que isso pode acontecer. E aí foi quando eu decidi fazer o de Marias, a de Marias, né? Fui com a cara e a coragem, como eu te falei. Mas aí, em meio da pandemia, como que você vem de biquíni se não pode ir pra praia, Então, né? Como que você vem de roupa de ginástica e a academia está fechada, né? E online, tudo online. E a produção era minha. Só que a sim, produção sendo minha, eu terceirizei a mão de obra. E a mão de obra é uma mão de obra difícil. E quando você empreende e depende de terceiros, é ainda pior. sim, Porque aí você depende do outro para você conseguir cumprir com seus compromissos. Então, assim, ainda mais desafiador. Só que aí, igual você falou, eu tirei o foco do coach e tirei do pro de Marias. E o de Marias não foi conforme eu pensei. Então, o que eu fiz? Dei uma pausa. Estou planejando para a coleção de 2022, porque eu tenho 6 meses, mas o que eu fiz? Eu voltei para o meu coach. Então, acho sim, que quando você também se permite se reinventar e você sim, trazer, porque no meu caso, eu consigo trazer a minha jornada, a minha expertise como coach, como minha bagagem. O meu sim. produto hoje sou eu, a minha jornada, o que eu aprendi, o que eu tenho para ensinar. Então, depende só de mim. E só essa Então, disponibilidade de você compartilhar a sua experiência, assim, nossa, isso é muito enriquecedor. É muito bom. e aí eu acho que é a hora que a gente tem que deixar o nosso medo de lado e entender, encarar e olhar para nós o quanto a gente é potência. Porque se eu já tive toda essa jornada, se eu já tive esse primeiro negócio, que eu tive muito aprendizado, até com a falência, porque você aprende muito com a falência, e aí vem um novo negócio, que é algo totalmente novo, e aí você percebe que não é o momento, então você sabe que é hora de recuar, porque aí você começa a ter decisões mais assertivas e você sabe a hora de parar, porque quando você não entende, quando você não sabe, você insiste, insiste, o Sim, negócio está afundando e você está insistindo. E quando você tem o sim, conhecimento, você sabe a hora que você tem que recuar, dar aquela pausa e pensar numa próxima estratégia. E foi o que eu fiz. Eu vi que o de Marias é algo que não é algo que está parado, que vai deixar de existir. Existe, mas foi um momento de pausa, momento de pensar com mais calma uma coleção, porque tem coleção exclusiva que a minha filha pinta, a Maria de 7 anos que pinta as estampas. Então tem todo um amor envolvido, uma estratégia envolvida, que foi a hora de parar, tá lá parado, em 2022 ela volta, e veio o coach como uma segunda opção do empreender, porque aí depende de mim. Só que aí eu sim, tenho que deixar o medo de lado, trazer a coragem e olhar para sim, dentro de mim. O que eu sou boa, que eu posso contribuir e monetizar isso. Porque muitas das vezes a gente tem tantas habilidades que ficam escondidas e a gente olha só uma única coisa que a gente perde muitas oportunidades de se reinventar e de se descobrir. Porque sim. nessa pandemia, olha quantas pessoas se descobriram, olha quantas pessoas trouxeram novidades, foram criativas, se reinventaram. Teve seus desafios? Muitos. É como você falou, no momento de desespero, de caos, tudo se misturou. Mas está tudo bem, se misturou, mas uma hora vai voltar à sua normalidade. E Exato. quando Isso isso que é voltar, importante. é importante estar preparado. É Sim, importante, com todo esse caos, com toda essa mistura, olhar para tudo isso e falar: tá bom, tudo se misturou, mas agora o que eu posso fazer para ter um cenário diferente, para quando a normalidade voltar, eu sim, também estar numa normalidade, sair desse caos, desse apaga-incêndio. Porque é horrível viver empreendendo no apaga-incêndio, né? E a maternidade é afetada com isso também, né? sim, É muito sim. desafiador, né? Eu vou falar, aqui em casa, assim, mais.
tão desafiador quanto porque eu sou sócia do meu marido, né? Então, sabe? É aquela coisa, tipo, fica tudo junto. A gente tá aqui, tá falando das coisas de lá, tá falando das coisas daqui, tipo, então a gente fica, exceto quando eu tô fazendo meus atendimentos externos, na parte de consultoria de amamentação, de parto e tal, mas o resto do tempo a gente tá muito junto. Então, os assuntos estão sempre muito misturados. Até as crianças já, já sabem, né? Então, assim, a gente vai na onda. E eu já me cobrei muito disso. Eu já falava, gente, ó, a gente fala de quando é coisa de casa, a gente fala aqui em casa, tudo bem. Quando é coisa da loja, a gente só fala lá na loja, tá bom? A gente não fala aqui em casa. Mas não funciona muito assim, porque às vezes você, né, que nem eu tô aqui fazendo uma live com você, nossa, veio uma ideia, eu falo, olha que legal essa ideia. Aí eu vou sair e vou lá comentar já, né? Olha, me veio isso, eu tô vendo um vídeo, né? E e a gente acaba ficando misturadinho mesmo, e empreender com o marido é um desafio em dobro, né? Eu E agora acredito. foi muito desafiador, porque nós dois estávamos no mesmo negócio. E o nosso negócio é que nem você falou, de Marias, que vende moda praia, ninguém indo pra praia. Vende academia, academia fechada. Eu vendo bolsa feminina, todo mundo em casa. Mochila escolar, ninguém vai pra escola. Então você pensa, também não estava fácil. Olha o desafio, né? Olha o Muito. desafio. Então, assim, e aí a gente foi se reinventando, claro, a gente colocou produtos diferentes e não sei o quê, e foi fazendo mais vídeo para a internet e investindo um pouquinho em tráfego pago para ver se vinha cliente. E é todo dia um desafio novo. Hoje mesmo a gente estava lá, o que a gente podia fazer de diferente e tal, né? Porque agora abriu de novo, acho que agora está aquecendo o comércio, os casos estão diminuindo, o pessoal está perdendo um pouquinho mais de medo, e você fica cada dia é, tá sendo muito dinâmico, né? Não tá tendo um dia igual ao outro, a gente não sabe o que esperar muito pro dia seguinte ainda, né? Porque a gente não dá para falar, acabou a pandemia, não vai ter mais nenhuma onda, pelo amor de Deus. Mas, né? Tudo pode acontecer, parece ainda. A gente não está se sentindo seguros, né? Para fazer grandes investimentos, mas também em Não contrapartida dá para parar. a gente não pode parar, a gente não pode soltar o que a gente está com as rédeas na mão, né? No momento a gente não tem funcionários, mas a gente já teve também. Então eu penso, nossa, ainda bem que a gente não tinha funcionários, porque A despesa altíssima, imagina. sim, é muito alto. E a gente, como que você ia fazer, gente, com empresa fechada e tendo que dar conta de tudo, né? Então a gente está se virando nós dois até segundos momentos, e a gente também. Falando de fase, a gente já teve fase que teve 20 e tantos funcionários, fase de 2, de 3, de tese, agora tem só nós dois. Então, as coisas vão se moldando conforme a gente pode, dançando conforme a música. E tá tudo Exatamente. bem. Isso aí. Eu acho que é assim, tirar um pouco do peso dessa cobrança que tem que estar tudo bem sempre, né? E que tem que estar no auge sempre. É Sim, entender o seguinte, são é momentos que não. cíclico, né? Exatamente. E a gente entender o seguinte, nós não temos controle de nada nesse sentido. Porque, Não. principalmente no cenário atual, né? A gente não tem o controle se vai mudar ou se não vai mudar. Cabe a nós olhar para esse cenário e tirar aprendizados. E o que eu acho de mais rico de tudo isso é a gente ter a humildade, sabe? E a disponibilidade de aprender com o outro. Porque Sim, nesse cenário, eu acho que de tudo que eu mais tirei de proveito, de tudo, sério, de tudo assim que já me aconteceu, o que eu mais tiro assim de valioso foram as conexões que eu fiz. Olha nós duas aqui, somos um exemplo sim, claro, né, pelo aquele grupo do Maternidade lá do Sem Passos da Valesca. Eu me conectei com tantas mulheres maravilhosas, a minha vida mudou tanto. E assim, e eu vou dizer, o fato da gente estar se comunicando lá no grupo, aqui, essa troca, é tão rico, porque sim, ao mesmo tempo te traz um acalento, abre a sua mente, porque você passa a pensar fora da caixa. sim, Porque quando a gente está muito desesperado, quando a gente está num momento de muito caos, e quando a gente se anula e fica com a cabecinha ali, meu Deus, o que eu vou fazer? Tende o quê? Havia energias ruins, você não sim, consegue pensar em mais nada do que só coisas ruins. Aí exato. vem o quê? Ah, eu vou desistir, vou arrumar um emprego CLT, porque vai me dar mais segurança, vou desistir de tudo isso. E aí, quando você se acalma, quando você tem esse momento mais off, mais em silêncio, mais recluso, ou quando você conversa com outra mãe que tem o mesmo cenário que você, que vive a mesma coisa que você, Sim, e você
Através da história dela, você consegue tirar ali ideias que talvez você nunca ia imaginar se você Sim, não tivesse se comunicado, se você não tivesse saído da caixa. Eu acho que isso também, as conexões hoje, elas são extremamente importantes. A troca, a gente se unir enquanto mulheres e mães empreendedoras, para que a gente possa realmente ajudar uma outra e levantar. E às vezes não é sim, financeiro, às vezes é só pela experiência mesmo, sim. porque eu conversando com você aqui, vai vindo tantas ideias Não é? bacanas. Eu É acompanhei o super seu bacana. perfil, eu vi assim, você, mãe de duas, tem a empresa de bolsas de maternidade, é doula, faz acompanhamento com mães. Olha quantas coisas você tem de precioso que você pode me ensinar, sabe? Olha a sua jornada. Então, assim, eu acho que cabe a nós ter esse olhar, enquanto mulheres, que a gente pode ser potência juntas, que a gente Sim. pode se ajudar muito e que as conexões, elas são extremamente importantes, até para o cenário atual, para a gente ter mais criatividade, a gente ter Ainda mais mais. coragem e que o desistir seja assim o último do último do último, se Sim. você não tiver feito mesmo, se tiver envolver a saúde, aí você não tem mais o que fazer. Mas enquanto não for essa opção, eu acho que vale a pena se reinventar. Não tenha vergonha de cair e levantar. Mas no cair e levantar que você aprenda, que a gente aprenda com os erros para não Sim. cometer os mesmos de novo. Porque é cansativo também, cai e levanta, né? Então a gente tem sempre que tirar uma lição, um Sim. aprendizado para não cometer os mesmos erros. Pode ser novos, mas não os mesmos, sabe? Sim. É como na E maternidade também, e é né? lição, né? Tipo, se você errou, é lição, leva, aprende e bola pra frente, Isso porque aí. Que significa, se reinventa e sim, bora em frente, né? É como com os filhos mesmo. Vai ter dias que a sim. gente vai chorar escondido no banheiro e falar, meu Deus, o que é que eu faço? Que eu já Uhum, fiz de tudo e não consigo. Aí vem aquela cobrança, nós falamos, inclusive, na live anterior aqui, na outra mãe que eu fiz agora, a eterna culpa de se estar sendo uma boa mãe é a mesma coisa, a eterna culpa de estar sendo uma boa empreendedora. Mas a gente só sabe fazendo, com a sim, mão na massa, agindo, se movimentando, um dia após o outro, né? E acho que é isso, né? A maternidade a é gente isso. arrisca, porque muita coisa a gente não sabe, muita coisa a gente aprende, Sim, estuda, mas muita coisa você aprende na marra. O exato. empreender é a mesma coisa, muita coisa você vai aprender na marra, fazendo, Sim, passando por aquilo, sabe? É às sim, vezes doloroso? É, mas faz parte do processo. O crescimento sem dor não existe, né? Faz parte da jornada, faz da parte. vida, né? Em qualquer situação, em qualquer área da nossa vida, né? Sim. Nossa, assim, eu adorei esse papo aqui. É muito gostoso conversar É bom, né? com A gente se sente você. um pouco acolhida, né? É, nossa, assim, que delícia, porque eu vejo que a gente conversando e outras mulheres que vão assistir vão conseguir ter um cenário assim e ver que tudo bem se não está tudo perfeito, né? Que o importante é você manter a constância, né? Se manter no caminho, ter um planejamento, aproveite e segue lá a Diana, que ela dá muitas dicas e principalmente nessa parte de empreendedorismo materno, né? De com certeza as mulheres vão aprender muito com você no seu perfil e vão aprender com as outras, assim como a gente está aprendendo aqui. Com Isso é certeza. sensacional. E eu penso, igual você falou, a gente está aqui trocando e eu tenho muito a aprender com você comigo. As minhas conexões podem ser as suas, a gente trocar isso, Sim, né? Eu passar as minhas pessoas que eu sigo, você, eu acho que é essa troca. E uma coisa que eu trago também, que é importante, muitas das mães querem sair do CLT e não sabem o que empreender. Por onde começar? Eu acho que a sim. pergunta tem que ser o que eu gosto de fazer? Acho que essa é a primeira pergunta que tem que se fazer. Porque não Faz adianta uma coisa que empreender só você por ama. empreender pelo financeiro, porque é frustrante depois É, e você não consegue sustentar por muito tempo fazer algo que você não gosta. Então, sim. antes de tomar a decisão do que fazer, pare com calma, um momento só seu e pense o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer. Muitas vezes você é boa cozinhando e você nunca tinha percebido isso. Talvez você pode vender marmitex, talvez você pode fazer docinho, talvez você pode fazer bolo. Ou às vezes você é habilidosa para fazer o cabelo, ou às vezes você é boa para falar, às vezes você tem habilidade, né, com várias outras questões
que você não teve esse olhar ainda porque você não parou para pensar com calma. Então, na hora de uma decisão de empreender, não faça só no desespero porque você quer ficar com o seu filho. Primeiro, analise com calma os prós e os contras, se você está preparada, porque por mais que a gente ache lindo o empreender, não é todas as pessoas que são preparadas para empreender. Isso também tem que levar em consideração. Nem todo mundo nasceu para empreender. E está tudo bem. Tem pessoas que nasceram para realmente ter um trabalho fixo, ter a segurança no final do mês. E isso traz mais leveza, inclusive para o maternar dela. E está Sim, tudo bem. O empreender, ele não é a solução de tudo. Ele pode ser, se você nasceu para empreender, se for algo que dentro de você é muito forte, se você está disposta a realmente se reinventar e fazer acontecer, botar a mão na massa e tirar aquela segurança que um CLT te dá também, porque ele te traz esse desafio, né, de ter ou não ter essa segurança no final do mês. sim. E comece primeiro pelo que você gosta, porque fica mais leve a jornada e você consegue se manter mais firme até o propósito final, porque senão você desiste no meio do caminho. E aí é muito mais frustrante. Então comece primeiro, coloca lá, anota mesmo, pega o papel e escreve tudo que você gosta. Depois você faz o prós e os contras de tudo. Depois você faz um levantamento financeiro. Quanto que você teria que investir para começar? Quantos meses você precisa juntar, tipo, R$ 100 para fazer docinho, um exemplo? Tá com R$ 100, eu lucrei 200. Então, desses 200, 100 é meu, 100 é para reinvestir. Então, tem essas pequenas exemplificações, anotações para começar a ter clareza. Porque quando você tem clareza, você começa a tomar decisões mais assertivas e decisões que vão te levar para caminhos e resultados muito melhores. Porque daí você não fica desesperado, não cria expectativas demais em algo que você nem sabe como vai ser. Então, se planejar com antecedência e trazer primeiro de dentro o que você gosta, vai fazer muito sentido e vai ser muito mais leve na hora de tomar a decisão de empreender. Ou quem já está empreendendo, faça essa pergunta também. Eu amo o que eu estou empreendendo? Eu faço com amor? Eu faço. Desculpa, eu faço só pelo dinheiro. É importante fazer essa pergunta também. Porque Sim, quando você empreende com amor, é muito mais leve. É muito mais fácil, né? muito melhor. A Vanessa me achará que perguntou o que é necessário para começar a empreender além do planejamento. Bom, é isso que a Jenny falou. Ver o que você gosta de fazer, né? Traçar uma estratégia e se planejar para executar ela. E ter cara e coragem. Isso Manda aí. ver, né? Exatamente. Manda ver. Não fez um planejamento, esboçou ali, não demora muito. Pensou bem, tá pensadinho, manda ver, sabe? Não fica com medo, não. E não fica pensando o que os outros vão pensar. E, ó, vou falar uma coisa importante. Não espera que ninguém vai te ajudar de quem você conhece, tá? Seus parentes, seus amigos. Não espera ninguém fazendo compra com você, comprando seu Segue serviço, comprando seu passa, produto. exatamente. Tem que se Sabe? preocupar com Não se preocupa com isso, porque. E também não conte, sabe? Ah, eu vou abrir, vai vir fulano, fulano, ciclano, meus amigos aqui comprar. Não conta com isso também, tá? Então, eu já tô mandando a real aqui para você é, não se frustrar, porque é uma coisa que a gente, quando tem uma empresa, fala, ah, nossa, né, tem tanto amigo, tá, fulano vai vir na minha. Não é bem assim, não, tá? Então, eu acho que é melhor não ter tantas já tô expectativas, né, no contando, não outro, cria muita expectativa. porque assim, a gente não tem controle do outro, a gente tem controle sobre nós, no Ô, sentido do Van, que eu quero, né? E ó, o qual seria segredo é fazer isso que a gente tá fazendo. a cara e a coragem. Cara e coragem. Vem, quer participar aqui, ó, a gente chama você, você entra ao vivo, você participa também. Tem problema não. Já testa aí, já perde o medo já. Olha, Viu? sabe o que eu faço, assim, Tá. Van? Eu sempre fui muito comunicativa e gosto muito de me expressar e de falar. Mas logo quando começou o Instagram, que você tem que ter constância, aparecer todos os dias, eu confesso que eu me travava um pouco e aquilo me incomodava muito. O que eu Uhum. criei de estratégia para mim? Até nisso a gente tem que criar estratégias. A gente acha que é só chegar aqui, aparecer e falar, chegar aqui, fazer a live e pronto e acabou. Não! Até para esse cenário de Instagram, quem é empreendedora precisa de criar estratégias. Porque não adianta eu só chegar aqui de qualquer jeito, mostrar qualquer coisa, sem nem saber o que meu público quer ouvir e quer saber. Eu falo de autoconfiança, maternidade e empreendedorismo. Eu não posso simplesmente chegar aqui e começar a falar de
azeitona de planta, simplesmente, Sim, sem propósito, é uma estratégia. Então, eu acho que primeiro é criar a estratégia, saber o que você vai falar, estude sobre, se sentiu confortável, se for confortável, faz um pequeno roteiro, sem se prender tanto. E pegue sim, a cara e a coragem e faça, porque o primeiro vai ser difícil. sim. Mas com a constância, você vai criando confiança. E criando confiança, quando você vê, você já é expert no assunto, você quer falar Verdade. cada vez mais, você ganha confiança e aquilo passa a ser natural. Então, crie estratégias também. Não apareça só de qualquer jeito também. Eu acho que isso também é importante, se você quer É, resultado, não, claro, sim, né? Se é algo claro. pessoal, né? Mas eu vejo você falando, eu vejo seus posts, são super bem elaborados, tem uma conexão uma coisa com a outra. E acho que esse também é o caminho, né? Criar Sim. estratégias e começar a aparecer. E Aparecer, aparecer aqui, mais. e vou falar para você, Diana, aqui, na verdade, aqui na onde a gente está no Enquanto Elas Crescem, ele era meio que um blog materno mesmo, e não era muito voltado para a minha parte de atendimento materno, né? De doula, consultora de amamentação e blá blá blá. Mas veio a pandemia, né? Se E aí reinventou. eu comecei a colocar muito mais conteúdo disso aqui. E aí, agora, faz um mês, acho, eu senti uma necessidade de separar de novo as minhas coisas. E aí eu criei um outro Instagram só para essa finalidade. E aqui vai voltar a ser mais ou menos um blog materno onde eu compartilho o dia a dia. E assim, e tá tudo bem, sabe? Porque eu pensei, repensei e achei que seria a melhor estratégia ampliar aqui para falar com mães em geral, e o outro eu vou falar só com gestante, puérpera e mães de bebês pequenos, porque eu falo muito de aromaterapia também. E é isso, né? Você vai se organizando e se você mudar de ideia no meio do caminho, traça um roteiro e tá tudo bem. Tá E, tudo bem, e não exatamente. tem problema você se expor e você falar a verdade, sabe? Porque ninguém paga suas contas mesmo, é você que vai ter que pagar no fim do mês. Então tá tudo bem também. Se alguém falar mal de Exatamente. você, tá tudo bem também, porque a opinião dele não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, É você, né? A deixa sua pra lá, vida. não é? Sabe? Eu acho que é isso aí. E é também se não se Esquece. preocupar com o que o outro vai falar quando você aparecer. Com Sim, certeza, quando a gente aparece, a gente quer dar o nosso melhor. Pode ser que não sim, saia como a gente esperava, mas foi o sim. primeiro passo. Porque se você não der o primeiro passo, se você não aparecer, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Como que Se você vai seria conseguir ou não, se exatamente. você não fizer. Né? E E muita eu gente acho vê muito você, eu legal o aqui que você falando que falou. nem ela falou. Nossa, mas como vocês perdem vergonha? A gente também não foi assim de primeira, né? A gente também tinha vergonha, Claro, muito. não Eu é? ainda tenho Eu acho que hoje. os Eu ainda tenho primeiros a que gente falar a suava, eu verdade. suava assim, frio, falava, meu Deus do céu. E aí entrava a gente, aí a gente ficava, né? Eu falava, agora não, a gente fala, sabe que essa live fica gravada, quem quiser vai, depois assiste, manda direct, tira dúvida. E nisso que a gente vê que é gostoso, né? Porque a gente está sendo útil. Assim, isso é muito bom Exatamente. também, né? Tem quem vai E falar de um André, lado e quem vai falar do outro também. com certeza. A gente não pode ficar se preocupando com o que o outro vai falar, o que o outro vai Não. achar. Eu acho que Tá a te gente tem fazendo uma. feliz? Faz. Eu acho que desde o momento que a gente não prejudica o outro, né, e que a gente está fazendo algo que é bom para nós, em benefício do próximo, eu acho que você tem que pensar, focar Sim, em você, focar no que você quer, no que você gosta, e seguir realmente firme ali. Não deixar o outro minar o teu sonho, porque muitas das vezes a gente desiste porque o outro mina o teu sonho, o outro não acredita em você. Mas a pessoa que tem que acreditar é você. Não é seu marido, não é seu filho, não é seu amigo, não é sua mãe, é você. Se você sim, acredita, ok, as críticas são construtivas. Se não forem, você escuta e ignora, descarta. Porque a única exatamente. pessoa que tem que acreditar em você é você mesma. Sim, Porque é você que vai saber os seus desafios e você que vai colher os resultados de tudo isso, né? Igual você sim, falou, você conseguiu ter clareza de agora dividir os perfis. Que delícia, que maravilha! E nada melhor do que você saber se é melhor ou não desmembrar. Se vai sim. dar certo ou não, você só vai saber se você fizer. Então você Exatamente. faz. Foi o que eu E se você pensei. sentir que não deu, você volta de novo e tá tudo bem. É como eu Sim, fiz também. Eu tinha um perfil Mulheres Totalmente Demais e eu tinha o Diana separado. Como eu fiz a pausa, quando eu retornei, eu achei melhor ter só o Diana. E tá tudo bem. O outro eu cancelei e eu tô com esse. É mais lento, é tudo muito orgânico, é muito mais demorado, entra o seguidor, sai seguidor, tá tudo bem. A quantidade de seguidores é o que menos importa. O mais importante é qual a mensagem eu estou trazendo para essas pessoas que estão aqui e se meu produto está sendo exposto da forma correta, se aquela pessoa está tendo interesse por ele.
Quantas sim, pessoas entram e saem não é o mais importante. O mais importante é o que eu quero ofertar e eu continuar firme nessa constância, nesse propósito, nessa missão, independente do que vão falar. Né? Eu acho que é isso, né? exatamente. Ai, que ótimo. Estamos de acordo aí. É, bem alinhadas, nós Bem duas. alinhado, exatamente. Ai, que maravilha, Diana. Eu acho que já deu o nosso tempo. Deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, já A deu. hora De boa, uma menina. É hora. verdade, Boa. já deu uma Mas se hora deixar, a gente demais. fica aqui batendo papo, gente. Esse Vai assunto vai embora. longe. A gente combina um outro dia. Eu vou abrir uma Com caixinha, vou pedir certeza. pro pessoal mandar dúvida e a gente combina um outro dia Com para fazer uma certeza. outra live de tira dúvidas, de repente. Não sei. É, Vamos legal. pensando. Foi muito bom o papo. Quero agradecer você de estar aqui comigo. Sim, foi um prazer enorme. Foi muito boa essa troca mesmo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Você é uma mãe, mulher empreendedora aí, eu estou seguindo você, estou bem encantada com o teu perfil. Gratidão pela oportunidade. Eu acho que essa oportunidade é sempre boa, assim. Peço desculpa do contratempo aí da Ah, bateria, acontece, é ao vivo, mas gente. Tá tudo bem. A estou gente vai inteira tocando disposição. barco, É verdade. não Estou é? inteira disposição que você precisar. Gratidão imensa por tudo, pela oportunidade. Um beijo Igualmente. grande para você, uma Beijo, ótima noite. boa noite. Obrigada, pessoal, pela presença. E Tchau, se ficar amor. alguma Beijo. dúvida aqui, manda depois um direct. Obrigada, Van. Depois pode mandar direct pra gente, a gente responde também se tiver dúvida, tá bom? Certeza. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. tchau. Adeus, tchau. Tchau.